Já estamos de volta agora para falar sobre as características do salário. O salário ele tem alguns princípios que se relacionam com a sua fundamentalidade em face do trabalhador. Ou seja, o trabalhador ele vê no salário a sua possibilidade de subsistência. Ele é fundamental à subsistência do trabalhador, tá? E ele é um dos direitos principais da relação contratual, como nós já vimos anteriormente. Então, em virtude disso, ele possui algumas características que nós vamos estudar agora. O primeiro é a característica forfetária do salário. O que significa isso? Que o salário ele é definido previamente. Quando a gente vai estipular a prestação de serviço, estipula-se, em contrapartida, o salário. Então, ele é previamente estipulado pelas partes. E, em virtude disso, ele não é vinculado a qualquer resultado da atividade empresária. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a atividade empresária ela está suscetível à fluidez do mercado, que significa que a atividade empresária ela pode experimentar lucro ou pode experimentar prejuízo. E isso se relaciona à empresa. A empresa ela tem aquela responsabilidade de arcar com esses prejuízos, mas quando ela experimentar lucros, esses lucros também são da empresa. Então, o empregado, ele é tido como um dos elementos dessa empresa, mas ele é um elemento que se torna alheio a essa atividade empresarial e a esse resultado que pode se tornar flutuante da atividade empresarial. Ou seja, a partir do momento que se estabeleceu a prestação de serviço será paga com um salário em específico, esse salário não pode experimentar uma redução em face de prejuízos da atividade empresarial. O segundo elemento é o caráter alimentar. Ou seja, o salário ele tem essa característica de ser fonte de subsistência do trabalhador. E, em virtude disso, ele merece uma ampla proteção legal. Então, o salário ele não vai ser penhorável, ele é impenhorável, ele não pode ser reduzido a livre-arbítrio das partes, então ele é irredutível. E ele é irrenunciável. O trabalhador ele não pode chegar ao seu empregador e dizer que ele está renunciando ao seu salário. É lógico que esses elementos eles são flexibilizados, eles não são absolutos, assim como qualquer direito no ordenamento jurídico. Então, em certos casos, eles podem ser flexibilizados. A impenhorabilidade, por exemplo, ela é tida em face do caráter alimentar do salário. Mas existem outros elementos, outros direitos que também têm esse caráter alimentar, como, por exemplo, a pensão alimentícia. Então, em face da pensão alimentícia, a impenhorabilidade salarial ela pode ser relativizada. Lá no Código de Processo Civil, a gente vai ver que há a possibilidade de penhorar o salário até 50% do seu valor, em caso de penhora de pensão alimentícia. Outro caso que também é possível a penhorabilidade do salário é quando o salário ele passa de 50 salários mínimos mensais. Nesse caso, em face da ausência de caráter de subsistência que esse salário acima de 50 salários mínimos vai ter, ele pode ser penhorado. A questão da irredutibilidade, por exemplo, ela pode ser flexibilizada em face de convenção ou acordo coletivo, como está previsto no artigo 7º da Constituição. E a questão da irrenunciabilidade? Aí, gente, eu já entendo que não tem nenhum tipo de flexibilização mesmo. Porque se a gente tirar a característica do salário do contrato de trabalho, ele deixa de ser contrato de trabalho. E ele vai virar uma prestação de trabalho voluntário. E aí a gente não está mais falando de empregado, a gente está falando de um tipo de trabalhador que é o trabalhador voluntário, que não faz contrato de trabalho, faz termo de adesão e que tem que respeitar uma normativa totalmente específica do trabalho voluntário, tá? Pois bem,
Crédito privilegiado é outra característica do salário. Ele é um crédito privilegiado em caso de falência do empregador. Então, quando o juiz do trabalho ele arbitra que aquele trabalhador tem direito a uma verba alimentar, a uma verba trabalhista, ele vai ter que mandar um ofício lá para o juiz da falência, no juízo estadual, e aí ele vai penhorar os autos daquele processo de falência. A partir daí, o juiz estadual ele vai estipular um rol de direitos que vão ser que vão seguir uma certa ordem para ser pagos pela falência. Então, primeiro a gente vai ter os créditos extraconcursais, que são aqueles créditos que são da massa falida, que são depois de ser declarada falência, mas depois disso, nos créditos concursais, que são os que foram causados pela atividade empresarial antes da falência, o crédito alimentar é o primeiro que deve ser pago até 150 salários mínimos, tá? Outra questão importante que a gente tem que comentar é o artigo 100 da Constituição Federal, que fala do regime de precatórios. Há também o privilégio do crédito de natureza alimentar nas questões de pagamento de precatórios, ou seja, os créditos de natureza alimentar eles são pagos com preferência sobre todos os demais. E, por fim, a gente vai falar sobre o princípio da intangibilidade salarial, que é um princípio relacionado com a impossibilidade do empregador fazer descontos no salário do empregado. Também em virtude dessa característica de subsistência do salário. O salário tem essa característica alimentícia. Em face disso, o princípio da intangibilidade salarial visa proteger essa subsistência e veda descontos no salário do empregado. Isso significa que qualquer desconto é vedado? Não! O próprio artigo 462 traz um salvo, uma exceção, quando este desconto resultar de adiantamento, que é plenamente possível o trabalhador pedir um adiantamento, e aí quando vir o salário dele vai estar descontado esse adiantamento, ou de dispositivos de lei, quando a própria lei flexibilizar esse princípio, ou do contrato coletivo, estipulação por meio de negociação coletiva. O parágrafo 1º também traz algumas possibilidades de desconto. Ele fala que, em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, mas desde que a possibilidade tenha sido acordada entre as partes ou na ocorrência de dolo do empregado. Então, veja bem, em caso de dano, o empregador pode descontar do salário o dano que ele experimentou. Mas veja bem, a primeira hipótese é na ocorrência de dolo do empregado. A segunda hipótese, prestem bem atenção no que eu estou falando, porque não está escrito na CLT. Fala que há a possibilidade de desconto caso seja acordado entre as partes. Mas o entendimento jurisprudencial é de que esse desconto acordado entre as partes, ele só é possível no caso de culpa do trabalhador. Então, se a primeira opção é em caso de dolo e não precisa de acordo entre as partes, a segunda opção, onde há possibilidade com acordo entre as partes, só pode acontecer com culpa do empregado, ok? Parágrafo 2º. É vedado à empresa que mantiver armazém para venda de mercadorias aos empregados ou serviços estimados a proporcionar-lhes prestação in natura, exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de que os empregados se utilizem do armazém ou dos serviços. O que significa tudo isso, gente? Existe uma figura que ficou conhecida como truck system. O que é o truck system? É aquele tipo de atividade ilícita do empregador que tinha, por exemplo, um comérciozinho vinculado ao local de prestação de serviço.
E ou em face de um induzimento, de uma coação que ele exercia em cima dos seus empregados, ou em face da não possibilidade de concorrência que existia nas redondezas, ou porque eles exerciam trabalho num local muito distante, ou porque só existiam produtos específicos naquela vendinha do trabalho do empregador, os trabalhadores eles se sentiam vinculados ou pela questão da necessidade ou pela questão da coação a consumir naquele estabelecimento. Em face disso, o empregador, ele exercia preços elevados naquelas mercadorias e acabava prejudicando os trabalhadores em face disso. Ou, pela coação, ele fazia aqueles caderninhos a dever, né? Aqueles caderninhos que ficavam estipulados contas que os trabalhadores iam pagar quando saía o salário. Mas quando saía o salário, ele não conseguia nem pagar a própria conta da sua vendinha, por causa dos preços elevados. Então, todas essas atividades começaram a ser chamadas de truck system e são vedadas pelo ordenamento jurídico trabalhista, por força desse parágrafo 2º, que a gente acabou de ler, que fala que é vedado às empresas manter armazém para a venda desses produtos e exercer qualquer tipo de coação ou induzimento no sentido do empregado só consumir nesse estabelecimento, ou também por força do parágrafo 4º do mesmo artigo que fala que, observado o disposto neste capítulo, é vedado às empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispor de seu salário. Então, ele não pode obrigar de qualquer forma que o trabalhador ele consuma os bens daquela vendinha, ou porque ele está vendendo fiado e quando sair o salário ele vai cobrir esse valor, mas ele vende fiado com um valor muito mais elevado, ou por qualquer outra forma. Tá? O truck system ele é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. E o que o ordenamento pode fazer para resolver esse problema? O parágrafo 3º traz uma possibilidade. Ó. Sempre que não for possível o acesso dos empregados a armazém ou serviços não mantidos pela empresa, ou seja, a empresa ela tem uma exclusividade ou por localização ou por prestação de produto para o seu trabalhador, é lícito que a autoridade competente determine a adoção de medidas adequadas, visando que a mercadoria seja vendida e os serviços prestados a preços razoáveis, sem intuito de lucro e sempre com benefício aos empregados. Então, quando houver a possibilidade de que se instaure um truck system, entra o ordenamento jurídico, entra uma fiscalização para tentar proteger, tutelar esse direito do trabalhador. É lógico que esse parágrafo 3º ele fica muito prejudicado, porque a gente sabe que a fiscalização na seara trabalhista ela é muito deficitária no Brasil, em face da escassez de auditores fiscais, em face de diversos fatores aí que existem nas políticas públicas trabalhistas. Mas com isso, a gente termina mais um bloco sobre salário, mas a gente volta daqui a pouco para continuar falando sobre o tema.